Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aula do Domínio Áudio. Hoje é a 7ª aula dos nossos encontros, toda quarta-feira, 7 da noite. A gente está aqui junto, trocando uma ideia, conversando pelo chat e evoluindo, aprendendo e se tornando um profissional melhor. Hoje, na live aula número 7, 7 maneiras de comparar microfones na hora da compra. O título ele ficou um pouquinho grande, mas com certeza vai dar para a gente conversar sobre muita coisa legal e muito importante também para quem é músico, para quem é produtor, quer começar a se produzir em casa ou se aperfeiçoar e também depois que a gente puder estar voltando aos palcos, ter um diálogo melhor com os técnicos, os holds, os outros músicos e também estúdios de gravação. Galerinha, quem for chegando aí, vai dando um olá, Bruno, Pedro, o Anderson mandou aqui também, o Henrique também, primeira vez que estou aqui, estou querendo mesmo comprar microfones para minha bateria. Henrique, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui. E com certeza fica comigo que vai ter muita coisa legal, até falando sobre pressão sonora para microfones de bateria, principalmente coisa que tem muito ataque, caixa, bumbo, vai ser bem legal. Vai ter coisa para voz, vai ter coisa para amplificador de guitarra. A aula de hoje vai ser uma aula realmente bem legal. E aí, quem sou eu? Para o Anderson, para o Henrique e para quem mais estiver aqui pela primeira vez, não me conhecer, meu nome é Renato Barros. Minha missão é ajudar pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores iniciantes, a gravar música em casa, a se produzir, a ter autonomia, a ter mais independência. E eu faço isso de forma completamente gratuita através dos canais do Domínio Áudio. Então, aqui no navegador tem o Instagram do Domínio Áudio, onde pode perceber que tem várias hashtags, cada aula tem uma hashtag. Tem também vários cortes das nossas lives. Então, para quem não tiver condições de acompanhar a live toda, eu posto no Instagram alguns cortes entre 3 e 4 minutos, é bem legal também. Tem o Facebook também, aí com outros cortes, bastante material legal. E o próprio Instagram, o próprio YouTube do Domínio Áudio, onde vocês estão assistindo essa live. Como eu disse, essa é a 7ª, então tem várias outras lives, como você pode ver por aqui, tem videoaulas, tem algumas entrevistas, então tem muito material legal, conteúdo realmente de valor, sem enrolação, direto ao ponto e conteúdos extensos. Se der para ver aí, cada live tem mais de 1 hora, então é muito conteúdo realmente para você aprender, para você saber pegar esse conhecimento e colocar no campo de batalha. A Fernanda mandou aula top, Márcia Aguiar, que ideia massa. O Kainan, mais uma vez aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos se chegar nessa. E aí, voltando para a nossa apresentação, tem algumas pessoas que perguntam sobre minha formação. Eu sou formado em produção fonográfica, tenho um curso superior nessa área, porém, a meu ver, isso é mais afiar o machado, vamos dizer assim, porque o que vale mesmo é a prática e, na prática, a minha formação profissional de campo de batalha é em técnica de som. Eu sou técnico de som, tanto de gravação em estúdio, quanto de som ao vivo, live PA e monitor, e eu também faço alguns eventos, ou pelo menos fazia antes dessa loucura de saúde, produção técnica, mas doido pela vacininha no braço para estar de volta
em campo. E eu estou preparando também a comunidade do Domínio Áudio. Então é algo que ainda está sendo maturado, ainda está sendo organizado, mas no momento propício eu vou lançar para vocês. Então já fiquem de sobreaviso que a qualquer momento eu vou lançar a comunidade e aí vai ser um local onde a gente vai poder estar mais próximo até do que a gente está aqui e vai ter mais conteúdo e mais coisa legal, mas vamos continuar na nossa peleja de hoje. Opa, vamos aqui. E antes de começar, eu queria lembrar que você pode se cadastrar nas lives do Domínio Áudio. Quem estava desde o início, vi que eu mandei um e-mail para minha audiência, para a galera cadastrada, onde nesse e-mail tinha explicando que eu estava entrando online, falava o tema da live de hoje e alguma explicaçãozinha bem basiquinha, e-mail pequenininho, só para lembrar e dizer o tema da live, para não ter risco de você perder alguma live importante. Então, o link é liveaulas.dominioaudio.com.br/cadastro e o link também está na descrição. É só clicar lá e é só botar o e-mail e toda vez que eu estiver entrando online eu mando um e-mail para você avisando. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todo material novo, todo conteúdo novo vai chegar uma notificação no YouTube para você. E também, de cara, até o Henrique mandou aqui, já estou gostando da live, então mete o dedão no like. Quem tiver online agora, vamos meter o dedão no like, porque a live de hoje realmente vai ser densa, vai ser bem legal, mas também o linguajar, a fala vai ser simples para todo mundo entender, então não precisa ser nenhum cientista da física para entender o que a gente vai conversar sobre aqui, não. A ideia é realmente ser acessível para todo mundo que estiver juntinho e misturado, ou como diria meu amigo Luan, que sempre está presente. Eu até estou achando estranho que ele ainda não mandou o olá dele no chat, mas ele sempre fala junto e mixado. Então vamos lá. Para quem está a primeira vez aqui, eu sempre explico a estrutura da aula e a gente cai para dentro. Então primeiro eu vou dar uma ligeira introdução, muito simples, muito condensada, e depois eu vou falar sobre as duas categorias guarda-chuvas de microfone, que são realmente as duas maiores categorias, onde todos os microfones se encaixam de alguma forma nessas duas categorias, para a gente ter uma base simples para seguir para as 7 maneiras de comprar 7 maneiras de comparar os microfones na hora da compra. E para quem ficar até o final, temos uma maneira bônus. Então não vão ser 7, vão ser 8. Então fica comigo até o final que vai ser bem legal. O Rogão Silva, salve amigão, salve meu irmão, seja muito bem-vindo. É um prazer lhe ter aqui. Chega junto, fica comigo que a aula de hoje vai ser bem legal. E depois desse bônus, dessa 8ª maneira de comparar o microfone, eu vou abrir para perguntas. Porém, contudo, todavia, entretanto, por gentileza, por favor, dúvidas, coloquem no chat. Eu gosto muito de ir trocando uma ideia pelo chat. Então, vocês já deram para perceber que a galera foi escrevendo aqui no chat e eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. O Rogão mandou, primeira vez aqui, pô, que massa, tem uma galera novata aqui, mas estou muito feliz com a primeira vez e que seja a primeira de muitas. Então eu estou sempre lendo e perguntas, mandem por aqui que a gente vai trocando ideia. Comentários também, às vezes eu falo sobre um tema e você tem algum conhecimento que você queira compartilhar, pode colocar aqui. Eu vejo essas aulas como uma via de mão dupla. Não só sou eu em relação a vocês, eu falando e vocês escutando. Aqui é uma roda onde a gente vai trocando ideia e crescendo junto
e fazendo nossa comunidade, nosso cantinho, nossa panelinha, onde a gente pode crescer, ter conhecimento, se tornar cada vez músicos, artistas, produtores e técnicos melhores, dependendo de qual foco seja o seu. Então, caso no final ainda tenha alguma pergunta que não foi respondida, alguma coisa específica, vai ter um momento para abertura de perguntas, mas, por gentileza, vão mandando no chat e aí a gente vai fazendo uma parada dinâmica, não fica aquele negócio de só eu falando, porque é bem chato. Então vamos lá, galera, começando, dando aquela hidratada e vamos lá. Introdução. Galera, olha, existem milhares e milhares de microfones, de várias marcas, de vários modelos. Foi só falar que o Luan chegou aqui. Boa noite, Gaetão. Boa noite, meu irmão. Chegue junto. Tá falando, de você, que você sempre falava, tamo junto e mixado, e até agora não tava na live. Se aproxime. Vamos lá. Então existem milhares e milhares de marcas, de modelos, de aplicações de microfones distintas. E aí uma pergunta que sempre vem em mente é: você precisa ter todos esses tipos, todos esses microfones no seu home studio? E a resposta é muito simples: não. Nem estúdios profissionais, estúdios grandes, de nível nacional e internacional, tem todos os microfones do universo. É impossível, é humanamente impossível. Porém, quando você tem uma gama de opções tão grande assim, fica mais difícil você escolher. Se você botar no Mercado Livre mesmo qualquer tipo de microfone, vai ter muitas opções das mais diversas cores, das mais diversos preços, mais diversos tipos e aplicações. Então, você ter o domínio desse assunto da nossa aula de hoje, que é saber como comparar esses microfones para poder saber como escolher, vai te fazer economizar duas coisas que, a meu ver, são as coisas não mais importantes, mas são uma das mais importantes da vida, que é tempo e dinheiro. Se dinheiro eu tenho alguma dúvida, mas óbvio que está em uma das mais importantes, junto com saúde, com felicidade, mas o tempo é algo que para mim está lá no top dos tops, porque é o único ativo que a gente tem, que a gente, uma vez que passou, a gente não resgata. Dinheiro a gente perde hoje, trabalha, amanhã a gente tem, posses, enfim, até conhecimento. Às vezes a gente se esquece de um assunto, estuda de novo, está lá com um assunto fresquinho, mas do tempo. Eu hoje estou com 33 anos de idade, daqui a pouquinho, em maio, faço 34 e eu não vou ter mais 23, 24 anos na minha vida. Então você economizar tempo na sua escolha. E além de tempo na sua escolha, tempo de você comprar um equipamento que não lhe serve e você quebrar a cara e depois de você achar um equipamento que lhe serve. Então, nessa aula, você está conseguindo essa economia de tempo e com essa economia vem junto coladinho, grudadinho, encangado, como diria no meu bom Recife, na minha boa Olinda, você economiza dinheiro. E na atual conjuntura do mundo que a gente está vivendo, a gente conseguir economizar dinheiro é muito e muito importante. E aí me pergunta como escolher qual microfone comprar. Existem várias características que você vai conseguir comparar esses microfones. E aí a gente vai lidar hoje por 7 delas. Mas antes de eu falar sobre essas 7, tem duas características que eu considero como guarda-chuvas, porque são características básicas.
Eu nem coloquei nos 7, senão ia para 9, mais o bônus 10, mas eu quero começar com ela porque eu acho que são as características que a gente mais ouve falar, que são microfones condensadores e dinâmicos. Então, existem essas duas gamas de equipamento. Basicamente, qualquer microfone que você for comprar, ele vai cair numa dessas duas categorias. Então, Renato, eu quero comprar um microfone de mão para usar em palco. Normalmente, microfones de mão são dinâmicos. Renato, mas eu quero um condensador daquelas canetinhas para colocar num hi-hat, no chimbal. É um tipo de condensador, cápsula pequena. Não, eu quero um microfone de voz, onde o timbre da voz é bem grave, uma parada meio Tim Maia. Pô, um condensador de cápsula larga. Mas eu quero um microfone de fita. O microfone de fita é um tipo de microfone condensador. Então, shotgun é outro tipo de... o microfone de fita é um tipo de microfone dinâmico. Fita, dinâmico, não condensador. Mas continuando, eu quero um shotgun porque eu vou fazer uma entrevista. Pô, é condensador. Então, todo microfone vai cair nesses dois lados, B e A, yin yang dos microfones. Então, primeiro, um condensador. Vamos passar características básicas, mas um pouquinho mais para frente eu vou aprofundar. Eu creio que todas elas, se eu não estou enganado, eu vou aprofundar. Então, microfones condensadores são muito, muito comuns em estúdios profissionais por diversas características. Eles são microfones que têm uma gama de nível de range de frequência muito grande. Você consegue com ele captar nuances. Você tem padrões polares bem distintos. Tem equipamentos até que você pode mudar uma chavinha e mudar o padrão polar. Então pode até estar parecendo grego que eu estou falando. Não se preocupa que eu vou aprofundar em todos esses pontos. Fica aqui comigo porque essa aula é para os fortes e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui é guerreiro. Esse microfone, o condensador, ele é um microfone que o diafragma dele, a peça que vibra quando entra em contato com o som, ele tem atrás do diafragma tem uma plaquinha que ao diafragma vibrar, essa placa que é eletrificada, ela capta a mudança de energia e aí com isso é feita a captação. É transformado de ondas sonoras em eletricidade. E aí, por essa placa traseira ela ser eletrificada, ele precisa de phantom power, que é de uma energia externa. Né? E são equipamentos bem sensíveis, comparados com outros equipamentos, como os microfones dinâmicos, sensível ao passo que pode sussurrar que ele vai captar. Isso tem prós e contras. Se o cachorro da vizinha estiver latindo, provavelmente esse tipo de microfone vai pegar. E são equipamentos mais frágeis também. Então, se levar pancada, coisas assim, vai lhe dar dor de cabeça. O Lucas Falante mandando aqui, boa noite, essa aula aqui não perco. Meu irmão, seja muito bem-vindo, que massa você estar aqui. E dúvidas, comentários, vamos ao chat. O chat é nosso. A ideia de fazer ao vivo é essa. A gente está trocando ideia. Senão eu gravava, editava, até botava uma fotografia mais cinematográfica, mais bonitona. Mas vamos nessa que uma das melhores partes do ao vivo é essa troca aqui pelo chat. E aí eu coloquei a foto de vários microfones condensadores
Então tem condensadores aí de várias marcas, tem Neumann, AKG, Audio-Técnica, tem Shure também, tem equipamentos de cápsula larga, cápsula pequena, então tem para todos os gostos e todos os usos, porém todos eles seguem esses mesmos princípios que eu falei. E aqui tem um esqueminha falando dessa parte. Acompanhe aqui com o mouse. Estou até marcando. Essa primeira parte aqui é o diafragma, que é a pecinha que vibra quando entra em contato com as ondas sonoras, e ao vibrar, aqui atrás tem uma placa eletrificada que vai fazer essa captação dessa variação de tensão e vai transformar as ondas sonoras em eletricidade para a gente poder ir para a mesa de som, para a sua interface, para você colocar na sua DAW e aí fazer a sua gravação ou mandar para a sua live, fazer o que você quiser. E aí, prosseguindo, a segunda categoria, guarda-chuva, são microfones dinâmicos. São microfones muito, mas muito comuns nos palcos. Se os microfones condensadores são reis dos estúdios, os dinâmicos são reis dos palcos. Esses equipamentos são, em sua esmagadora maioria, de bobina móvel. Eu vou mostrar também um esqueminha para ficar mais simples, mas basicamente é uma bobina, um ímã com fio em volta, e onde essa bobina se mexendo é que vai gerar a variação de tensão e os impulsos elétricos que vão ser jogadas para a sua interface, para que possa ser processado pelo seu computador. Porém, ainda temos os microfones de fita, que são microfones menos utilizados, mas são bem legais para usar, principalmente em estúdio, se você tiver acesso. São um pouquinho mais carinhos, mas são equipamentos bem legais. O Silvio Silva, boa noite a todos, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. E o Lucas mandou aqui, usei bastante esses dinâmicos, eu acho que são realmente, principalmente para quem tem a vivência de palco e até dentro de estúdio mesmo, é muito fácil ter vivência com eles. Então, voltando aqui, que massa essa interação, galera. Vamos mandar bronca no chat. Não precisam de Phantom Power, são equipamentos que não precisam de alimentação elétrica, eles funcionam de forma passiva, não ativa, e são equipamentos mais duros. Duro, que eu falo, ele tem dois sentidos. Duro no sentido que precisa de uma pressão sonora maior para que essa bobina realmente se desloque e possa haver a variação de tensão e logo a criação desse impulso elétrico. Então precisa ser mais som, onde o condensador, qualquer besteirinha capta. Esse daqui precisa ter uma potência maior e também ele é duro na queda, porque são equipamentos muito resistentes. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu até vou mostrar um vídeo bem legal de um cara pegando um SM58 da Shure e assim, o cara fez barbaridades de jogar de cima de prédio, de botar na água, e o bicho continuava falando, realmente são tanques de guerra. E aí, aqui é exemplo de vários microfones dinâmicos. A gente está muito acostumado, para quem tem a vivência de palco, daquele microfone de mão, que é o clássico SM58. Porém, aqui a gente tem o SM7, tem o RE20, tem microfone da KG, microfone da Sennheiser, Neumann, Electro Voice, tem muitos outros tipos
de microfone dinâmico, porém todos eles têm essa mesma premissa das características que eu falei anteriormente. E aqui tem um pequeno esqueminha, onde aqui está representando as ondas sonoras, aqui o diafragma e aqui a nossa bobina, onde ela vai se mexer e através desses fios vai passar a eletricidade, os impulsos elétricos pelo cabo para ser captado pela mesa de som ou sua interface que você tem na sua casa. Henrique mandou aqui: Renato, eu não entendo nada de equipamento de áudio como microfones, mas eu vou comprar uma mesa Arcano com 6 canais com interface e 3 microfones Arcano Genius 7. Pô, que massa, Henrique. Realmente, eu tenho até uma live aqui, uma aula, falando sobre como fazer uma live com equipamento profissional. E é muito bom você dar uma sacada nessa live, porque eu falo sobre diversos equipamentos e eu falo sobre mesa de som. E é bem legal. Vou fazer uma só sobre analógica versus digital, mas nessa live tem uma parte que eu falo sobre analógica versus digital. É legal para você e também ver outras características. E eu tenho uma live também falando sobre como usar uma mesa analógica. Vai ser bem legal para você. Então, saque aí e fica comigo que eu vou lhe dar umas dicas que pode ser que você repense esses arcanos ou confirme seu pensamento nesses arcanos. Os chutes são parrudo demais, o Henrique. O restante da pergunta, que faltou. Tem como gravar direto no celular com um som bem legal? Olhe, tem sim. Tem um equipamento iRig que você pode usar. Eu, particularmente, não indico muito, porque o celular ele vai te dar uma limitação muito grande. Mas dependendo do que você for gravar, eu acho que rola, dependendo não. Me adiciona no Instagram e vamos trocar ideia por esses directs aí, que eu acho que eu posso te ajudar nisso. E aí o Luan até mandou saca live de mesa de som. Exatamente, vamos nessa. E aí tem alguns exemplos, voltando para o slide, tem alguns exemplos aqui de microfones de fita. Então esse Royal, o R121, ele é um microfone de fita parrudão. É incrível para gravar amplificador de guitarra. Quem tiver a condição, a possibilidade de pegar num desses, são equipamentos bem legais. E o esqueminha dele tem uma fita onde tem um corpo magnético, um ímã em volta, onde a vibração dessa fita vai gerar a variação elétrica que vai ser captada pelos cabos. E aí vamos à primeira maneira. A primeira maneira é através da resposta de frequência. Então, o que seria a resposta de frequência? Resposta de frequência é a capacidade que cada equipamento tem de captar diversas frequências no som. O som tem várias frequências que nós escutamos por padrão, de 20 Hz a 20.000 Hz. Eu falo por padrão porque eu mesmo não escuto mais essa gama. Ao passo que a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo a nossa audição, principalmente nas altas, por causa de diversos fatores. A idade é uma delas, mas principalmente pela fadiga auditiva e causada por causa da exposição a altos volumes. Até o Luan mandou aqui uma dúvida, daqui a pouco eu respondo, mas o Luan é uma pessoa que DJ, técnico de som,
e moco. Eu fico brincando que ele tem uma preocupação muito grande. Tô até falando aqui porque é meu amigo pessoal, então eu posso entregar ele aqui na live, mas ele realmente tem essa preocupação porque ele já castigou muito e vocês têm que se ligar nisso para não castigar a audição de vocês. Então, assim como nossos ouvidos têm uma capacidade de captação frequencial, os microfones também. E cada microfone ele vai captar de uma forma diferente. Então, se eu até botei aqui um gráficozinho de um ruído branco. O que seria um ruído branco? É um som que ele possui todas as frequências de 20 a 20 mil Hz na mesma intensidade. Então, a representação no gráfico fica retinha, porque 20 Hz está recebendo som em 0 dB, 50 em 0 dB, 100 em 0 dB, 20K em 0 dB, então fica flat. Porém, cada microfone, ele captando esse ruído, ele vai registrar de uma forma diferente. Então, o SM58 da Shure, que é um classicão de microfone de mão, onde a gente encontra muito em shows ao vivo, em lives e também até em estúdios também, principalmente para gravar guia e alguns outros instrumentos, você vê que ele não tem uma resposta plana. Então você consegue ver que ele não começa a captar de 20 Hz, ele começa por aqui 40, mas é baixo, menos 10 dB, então ele vem aqui em 100, ele começa a subir, então mais ou menos aqui 120, ele fica meio que plano, faz uma barriguinha aqui no médio grave, e aí ele aqui, quando ele vai para o médio agudo, para o agudo, ele dá uma crescida, tem uma quedinha aqui, em média em 6.3, mais ou menos, e tem outra subida em 10K e cai. Então, são equipamentos que, perdão, essa subidinha aqui é uns 5K e ele vai caindo, caindo, até mais de 10K, ele capta pouca coisa. Então, é um equipamento que muito bom para voz, porque ele tem uma amplificação dele natural, da forma que ele foi construído, para a região de presença da voz. Então, ele aqui tem na região de 5K, 2K. Então, realmente, essa parte mais média aguda, ele é proeminente, porém, ele não é muito bom para registrar grave. Então, se você for registrar, exemplo, um bumbo de bateria com um microfone desse, você vai ter problemas, porque ele não tem sub, ele não tem grave. Porém, quando vamos para o D112 da AKG, que é um microfone já de cápsula larga, ele pega grave muito bem, olha como ele muda aqui. Ele começa a registrar de 20 Hz, vai subindo, quando dá 100 Hz ele tem até um boost, uma aumentada. Por quê? Porque é a região legal realmente do som do bumbo. Então ele vai seguindo e você vê que ele fica plano, e aqui por volta de 4K, entre 3 e 4K, ele tem outra subida, que é exatamente a região frequencial do pirulito do bumbo batendo, realmente aquele kick, que é muito presente em vários estilos musicais, principalmente no pop rock. Então, se você for gravar um bumbo com o 58, você vai ter dor de cabeça, porque você não vai conseguir registrar as regiões que você quer registrar. Porém, se você registrar com esse microfone, já vai ser melhor. Porém, se você fizer o inverso, registrar uma voz
com esse microfone vai ter muito grave. Vai captar sons que você não quer e que nossa voz não produz. Então, o primeiro efeito comparativo que é importante você ter é nas regiões frequenciais. Então, dúvidas? Vamos lá que esse assunto é realmente para os fortes. Vamos nessa. O Luan mandou aqui uma dúvida. O microfone dinâmico ligado no celular é gambiarra? Luan, é sim. É gambiarra. Por quê? Porque o microfone dinâmico, ele saiu de fábrica preparado com uma saída XLR. Então, um cabo balanceado. O celular ele não tem essa conexão. Então, qualquer coisa que você tenha aqui, transformar esse XLR num P2, né? No caso, um plug TRRS, é adaptador, é gambiarra, vai ter perda, vai ter ruído e não é legal. Prosseguindo, há outra coisa, outra característica, outra maneira para você comparar microfones é o tamanho do diafragma. Então, o tamanho do diafragma, que é exatamente a peça que vai vibrar quando entrar em contato com a onda sonora, nessa imagem aqui, nesse C214 da AKG, dá para ver aqui a cápsula dele, eu estou até marcando, ele está bem pronunciado, fica bem fácil de identificar a cápsula desse microfone. Então, quão maior a cápsula, maior a capacidade de captação de graves. Quanto menor a cápsula, menor a capacidade de captação de frequências graves. Então, eu coloquei aqui como exemplo 2 microfones bem comuns em estúdios, que é o TLM 103 da Neumann, que é esse condensador de cápsula larga que vocês estão vendo à direita, e o KM184 também da Neumann, que é essa canetinha do lado esquerdo. 2 microfones de altíssima qualidade, porém o direito com a cápsula mais larga, o esquerdo com a cápsula pequena. Então, dessa maneira, de cara, se eu quiser captar um microfone mais grave, se eu quiser captar um instrumento mais grave, eu não vou optar por um canetinha, eu vou optar por um que tenha cápsula larga. Ah, eu quero gravar instrumentos agudos, como pratos, como chocalhos de percussão. Então você pode ir para uma canetinha dessa, porque esse instrumento ele é agudo. O grave que vai ser captado com um instrumento de cápsula larga vai ser desprezado, então é melhor você não ter esse som na gravação do que gravar isso daí e na pós retirar. Eu estou usando como exemplo essas 2 marcas, essa marca que é muito famosa e consequentemente cara, porém você pode passar para qualquer outro tipo. Tem o P220 da AKG, que é um microfone bem mais barato que esse, que é cápsula larga, e já o P170, P170 também da AKG, que é um microfone infinitamente mais barato que esse, e também segue a mesma lógica de microfones cápsula pequena e cápsula larga. Exemplo, Renato, vou gravar um violão. Pô, o violão é legal pegar grave, mas o grave do violão é um grave que não é tão grave. Então, talvez, dependendo do grave desse violão, seja mais interessante usar uma canetinha do que uma cápsula larga. Porque o que vai embolar na tua mix, depois, se você for mixar, ou passar para
um profissional fazer, já vai estar prontinho. E aí vamos seguindo. Tem uma coisa que é uma pegadinha que eu quero falar com vocês sobre isso. Vocês estão vendo aqui que o cápsula pequena está parecendo uma canetinha e o cápsula larga está parecendo um microfone maior, como esses que normalmente a gente grava a voz. Certo? Beleza. Porém, existem alguns equipamentos que têm esse formato da direita, ou seja, uma carcaça que parece um microfone cápsula larga, porém por dentro ele tem uma cápsula pequena. Exemplo, o AT2020 da Audio-Técnica, que é um microfone muito querido por quem grava em casa, porque quem faz podcast, por quem faz stream de games. Então é um equipamento que ele parece de cápsula larga, mas ele não é. Então ele vai ter as mesmas características de um microfone condensador de cápsula pequena. A mesma coisa, o P120 da AKG. É um microfone que, se você olhar, parece muito com um microfone de cápsula larga, mas ele não é. Então, quando vocês forem comprar, pesquisem se ele só não é a carcaça. Não adianta a carcaça, sei lá, bonitona, maravilhosa. Exemplo, o BM800. O BM800, quando você vê, porra, é um microfone grande. Ele até lembra os condensadores valvulados. Vai até ter um momento que eu vou citar um condensador valvulado aqui. E, pô, grandão. Porém, a cápsula dele é muito pequena e a capacidade de captar graves também é muito pequena. Então, às vezes, você se apaixona pelo visual, mas por dentro é roubada. É mais ou menos você chegar junto daquela pessoa linda, maravilhosa, daquela gatinha ou daquele gatinho, e quando vê é uma pessoa horrível por dentro e você se quebrou. Então, vamos prestar atenção sobre isso também. O Lucas Falante mandou: esse de cápsula pequena só me lembra os microfones direcionais para câmera. Exatamente, Lucas. Então, esse equipamento, aquele direcionalzinho de câmera que você bota em cima das DSLR, eu acho que é isso mesmo. Realmente é um condensador direcional. Então, é porque a imagem não dá para dar zoom, mas se eu desse um zoom aqui nessa imagem, você ia conseguir ver que tem um símbolo de um microfone cardioide, ou seja, que só consegue captar o que está na frente da cápsula. Mais para frente eu vou entrar mais a fundo em padrões polares, fica comigo, mas Lucas, certíssimo, você acertou na mosca, é isso mesmo. Outra coisa é o circuito interno. Então, dependendo da maneira que o microfone for construído, ele pode precisar ou não de energia. Então, tem equipamentos, eu já até citei nessa aula de hoje, tem alguns equipamentos que precisam de uma alimentação interna e outros que não precisam. Então, dependendo de como seja esse circuito interno, eles vão poder ter uma necessidade ou outra. Então, o Phantom Power, quando eu falo de alimentação interna, é o famoso Phantom Power ou 48V. Eu peguei essa mesinha aqui, analógica como exemplo, para você ver num equipamento já a ideia para não ficar tão abstrato. Então, microfones, como eu citei anteriormente, dinâmicos, eles são equipamentos passivos. Você não precisa de alimentação elétrica. Já os microfones condensadores, você vai precisar sim de uma alimentação externa. E está padronizado no mercado desde vários e vários anos que
são 48 volts, então sua mesa de som ou sua interface vai precisar de uma alimentação para poder que aquela plaquinha que eu falei anteriormente seja eletrificada e o seu microfone funcione. E aqui eu coloquei novamente como exemplo os microfones condensadores, que são microfones que realmente precisam, e já os dinâmicos não precisam dessa alimentação. E tem uma curiosidade aqui bem legal para vocês saberem, que existem alguns equipamentos mais antigos, vintage, que eles não são 48 volts. Eles precisam de uma alimentação especial. Eles são realmente condensadores. No caso desse daqui é o 67 da Neumann. Ele é um condensador de válvula, um condensador valvulado, e ele precisa de alimentação, mas não da alimentação 48 volts que sua interface dá, sua mesa de som dá. Então, dá até para perceber aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui, eu acho que eu consigo dar um zoom. Então, dá até para perceber, dá até para perceber que o cabo dele aqui tem outra pinagem. E aqui também. Então, você liga esse equipamento, que é a fonte dele, liga na tomada, no 110 ou no 220, dependendo do equipamento, a maioria deles são 110. Aí você liga a mesa de som, a interface nessa fonte, e aí essa fonte sai esse cabo gigantão, que é um cabo aqui de 2, 4, 6, 7 pinos, e que vai plugar nele. Então é uma alimentação completamente diferente do que normalmente a gente está acostumado a ver, tanto nos estúdios quanto na nossa casa. O Luan mandou aqui uma dúvida. Em termos de versatilidade, qual o mais versátil? Cápsula larga ou cápsula pequena? Na minha opinião, Luan, cápsula larga. Por quê? Porque você tem um equipamento que ele vai pegar... É um equipamento que tem uma capacidade de captar grave bem legal e também tem uma capacidade de captar agudo bem legal. E o cápsula pequena, ele já não tem tanta capacidade de captar grave assim. Com cápsula larga, você consegue captar uma voz, você consegue captar violão, você consegue captar prata de bateria, você consegue captar basicamente tudo. Acordeon, metais. Já um cápsula pequena, você vai ter muita dificuldade em captar voz com ele. Então, se fosse para escolher só um equipamento, eu escolheria cápsula larga. E até eu estou em busca de um microfone condensa cápsula larga aqui para o estúdio. Então, eu vou deixar até minha compra do canetinha um pouquinho mais para frente. Vai ser meu segundo ou terceiro microfone. Eu ainda tô vendo. O Lucas mandou aqui, o Lucão. Bem atípica essa entrada. Realmente, ela é uma entrada muito, muito atípica. Tanto que se você perder esse cabo, assim, para você conseguir realmente é muito complicado. Eu, quando trabalhava no Carranca, em Recife, um estúdio bem legal, ele tinha dois U87 e assim, eram os bebês, assim, porque são equipamentos bem caros. Eu dei até uma olhada, um equipamento desse, ele tá $7.227 no site da Suite alguma coisa que eu esqueci. Enfim, convertendo para conversão de hoje, dá R$40 mil e uns quebradinhos. E ainda botando, digamos,
60% de imposto de importação, mas a taxa de Estado vai custar um rim. Então, realmente são equipamentos muito, muito caros, vintage, e, enfim, eu coloquei aqui mais a nível de curiosidade, mas é importante vocês darem essa sacada. Pô, que massa, velho. Vamos interagindo que a aula fica mais gostosa. Outra coisa bem importante, principalmente para quem vai gravar bateria, amplificador de guitarra, trompete, coisas que têm uma pressão sonora muito grande, esse ponto é muito importante. A durabilidade do diafragma. Então, quanto mais resistente for o diafragma do equipamento que você está comprando, maior nível de pressão sonora esse equipamento vai aguentar, ou a sigla SPL. Então, se você pega um equipamento que ele tem um diafragma frágil, colocar para gravar amplificador de guitarra, que tem uma pressão sonora muito grande, tem paradas, tem um ataque rápido, porque você tem paradas e do nada começa a tocar caixa de bateria, bumbo de bateria, principalmente se você botar na saída de ar, você vai destruir o seu equipamento. Porém, se você pegar um microfone que a cápsula dele seja resistente, você vai ter condições de gravar isso tudo e ele vai segurar a onda perfeitamente. Então, eu até coloquei aqui que sons com ataque muito fortes podem danificar o microfone de vocês, como eu já falei, e realmente, tem aqui o que eu já tinha falado, mas é bom ter na tela para vocês frisarem em mente. Então, exemplo, eu citei aqui atrás, deixa eu voltar. Cadê aqui? Pronto, esse da direita, o Royer R121. Ele é um microfone de fita. Via de regra, os microfones de fita são muito sensíveis. Por quê? Se tiver uma pressão sonora muito grande, a fita parte. E ele quebra, chorou, caixão e vela preta. Porém, esse específico é um microfone muito, muito resistente. Então, a partir daí, você vai fazendo o jogo de cintura para decidir realmente o que você vai gravar e como você vai gravar. Então, de cara, microfones dinâmicos são microfones muito mais resistentes que os microfones condensadores. Por isso que normalmente a gente grava bateria com microfones dinâmicos. Normalmente a gente grava pele de caixa, esteira, o próprio bumbo da bateria, os tons, surdo, com microfones dinâmicos. Aí quando já vai para prato, até o over da bateria, a gente bota condensadores, porque são equipamentos um pouquinho mais... equipamentos que estão um pouco mais distantes dos microfones, para pegar uma ambiência maior, então já rola. Aí alguns canetinhas são muito resistentes, então dá para botar mais próximo de um chimbal, amplificador de guitarra. É muito comum a gente usar o SM57 da Shure, um dinâmico, e colocar um condenser de cápsula pequena ao lado. Então, são equipamentos que dá para trabalhar com altas potências. Se você pega um condensador cápsula larga, que via de regra é um equipamento mais delicado, você, para captar bumbo, exemplo, principalmente as regiões médias, você não vai colocar na saída de ar, que tem um deslocamento maior, uma pressão sonora maior. Você vai colocar mais próximo da pele de resposta e por aí vai. Mas isso é um ponto muito importante para você ter em mente na hora de comprar seu microfone, de para que você quer esse microfone, porque senão você pode comprar um microfone muito delicado
para uma produção sonora muito grande e acabar quebrando, danificando esse equipamento. O Luan mandou aqui, um microfone que aguenta um nível de SPL baixo pode ser usado para over de bateria ou sala, tipo um de fita? Sim, no Carranca a gente usava um cascade, um pad cascade, que é de fita, em over de bateria, era muito comum, principalmente para rock and roll, em pegadas mais pesadas. Eu já não usaria esse tipo de equipamento se fosse para gravar um jazz, que aí você já tem nuances, maiores tem detalhes, aí eu já colocaria um condenser cápsula larga. Depende muito para o que você vai usar. Porém, o de fita, ele é um microfone sensível, ele não é tão sensível quanto um microfone condensador, porém é sim um microfone sensível. Então dá para usar sim. Exemplo, um Cascade eu não colocaria ele para gravar um amplificador de guitarra, mas eu colocaria ele, como já coloquei, e comumente no Carranca eu vejo a galera de lá, o Vini, o Bruno, o Júnior Evangelista, fazendo esse trato, porém depende do som que vai ser gravado, depende da mão do baterista, depende, não existe uma lei, né? Então vamos lá, o Silvio Silva mandou para cada estilo um equipamento, exatamente. Então não tem como você cravar em pedra, dizer, ah não, over de bateria tem que ser com condensador de cápsula larga. Não necessariamente, depende como você vai fazer essa gravação, a técnica que você vai usar, se vai servir mais como over ou se vai ser uma pegada mais close, focada só nos pratos, enfim, e por aí vai. Pô, que massa, que massa. Tô feliz com a aula de hoje, todo mundo participando, interagindo, é isso aí, vamos nessa. E aí quem assistir a gravação depois vai se quebrar que não vai ter a oportunidade de estar trocando essa ideia ao vivo só na próxima aula. Beber uma aguinha para dar aquela hidratada que é muito importante. Senão a goela seca. Então vamos lá, durabilidade geral. Então, eu falei no ponto anterior da durabilidade do diafragma em específico. Agora eu vou falar da durabilidade do microfone em si, dele todo, não só da cápsula. Porque existem microfones que eles nasceram para o estúdio, porque eles nasceram para o ambiente controlado, bem cuidado, bem tratado. Já outros nasceram para a estrada, que aguenta porrada, aguenta umidade, aguenta uma série de coisas. E aí, dependendo da função que você vai utilizar, é mais interessante você ter um equipamento mais sensível ou menos sensível. Então, como eu até já tinha falado anteriormente, e os microfones dinâmicos são verdadeiros tanques de guerra. Até eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu separei aqui. Deixa eu passar pro navegador. Então, eu tirei o áudio. É um vídeo chamado Shure SM58 Durability Test do canal Musician's Friend. Então, eu vou até colocar o link desse vídeo para quem quiser assistir na íntegra. Então, é um maluco que pegou um SM58 da Shure e fez uma porrada de teste. Esse primeiro teste que eu coloquei aqui, ele tá levando para uma praia. Mostra aí o malucão aí, até mostrando uma foto, fazendo umas piadas e mostrando o SM58. Então, ele, vai mostrando o microfone e ele joga dentro do mar o equipamento. Depois ele tira o equipamento e ele fala com esse equipamento sem secar, cheio de areia. Tem a parte que ele pega
e está falando no equipamento, óbvio que o equipamento não tem a mesma resposta frequencial que teria, mas ele até indico vocês sacarem esse vídeo com áudio, porque vocês vão ter capacidade da diferença sonora. Mas, pô, funciona. Ele vai passar com um carro em cima do microfone, amassou a cápsula, amassou o globo dele, até a galera tá dando uma ré no equipamento. E aí ele fala, e o som praticamente igual. Ele tá botando aqui, aí ele começa a tirar uma onda. Ele tá botando aqui numa churrasqueira e depois ele tira o microfone da churrasqueira e realmente ele consegue falar. E ele mostrando, tirando um sarro com o equipamento. Então, microfones dinâmicos são microfones muito, muito mais resistentes do que microfones condensadores. Por isso que nos palcos a gente só vê praticamente microfone dinâmico. A gente vê alguns microfones condensadores, mas são microfones mais parrudos, cápsula pequena, canetinhas. Então, meio que já foram feitos para o ao vivo. Então, se você pensa em adquirir um equipamento onde você vai usar no seu home studio, mas também vai usar em live, vai usar em show, quando a vacina estiver no braço, é bem interessante pensar nessa durabilidade e no custo-benefício que você vai ter para depois você não estar tendo dor de cabeça e jogando equipamento fora. Principalmente se depois você pensar em alugar, que aí que piorou mesmo. O Henrique mandou, Renato, os dinâmicos têm como captar os tons e os pratos ao mesmo tempo? Existem várias técnicas de microfonação de bateria. Tem até um canal, que é o canal do Liciel. Deixa eu até procurar aqui para você sacar. Liciel Franco. Dá uma procurada no canal dele no YouTube. Ele tem alguns vídeos gravando bateria com um microfone, com 2 microfones, com 3, com 5, com 10. Então é muito importante você dar essa sacada. Mas é possível sim. Porém, não tem como servir 2 deuses ao mesmo tempo. Então, quando você coloca tom e prato ao mesmo tempo, uma coisa vai estar em foco e outra não. Principalmente que a maioria esmagadora dos dinâmicos são cardioides, só pega a parte da frente. Então, se você apontar ele para o tom, ele vai pegar a sobra do prato. Se você apontar para o prato, vai pegar a sobra do tom. Então, tem como tem. Seria o ideal? Não. O que eu te aconselho, se essa for a única opção, teste. Teste e teste. Teste, mude a posição, mude a distância e aí você vai chegar no limite que no máximo, aliás, desculpe, você vai conseguir chegar no máximo que essa limitação técnica vai poder te dar. Então você vai espremer lei de pedra e vai tirar o melhor som possível. Você possível fazer? Vai lá e faz. Mas o ideal está longe de ser o ideal. Então vamos seguir nossa aula aqui. Então, coladinho com a resistência da cápsula, a resistência dele como um todo, você tem a resistência à umidade. E eu coloquei ele num tópico separado porque tem algumas formas de resolução disso que eu queria trocar de forma específica com vocês. Então, cada microfone, assim como ele aguenta uma pressão sonora maior ou menor, ele aguenta mais ou menos porrada no campo de batalha,
ele também vai aguentar mais ou menos umidade. E umidade, quando eu falo, é mudanças ambientais. Então entra aí temperatura também. Então, repetindo, aqui eu até botei no slide, repetindo, porque eu sabia que quando eu falasse isso, eu já ia ter falado isso várias e várias vezes, mas é importante para vocês fixarem. Microfones dinâmicos são mais resistentes do que os microfones condensadores. Então, são mais resistentes também à umidade. Então, dependendo do tipo de microfone condensador que você tenha e principalmente do nível de umidade que você vai ter, você vai precisar fazer até uma pequena estufa no seu home studio. Pô, Renato, estufa? Como é que eu vou fazer? A estufa é nada mais, nada menos do que um armário onde você vai colocar, esse armário ele está aberto, né? Você vai colocar seu microfone e vai colocar lá uma lâmpada dessas incandescentes, dessas antigas que gera calor, e um dimmer para você mexer na intensidade. Então, seus microfones vão estar sempre na mesma temperatura e na mesma umidade. Isso é muito, muito legal. Colocar umas paradinhas de sílica para reter umidade, isso daí vai fazer a durabilidade do seu equipamento aumentar de uma forma incrível, independente do valor que você tenha investido nos seus equipamentos. Óbvio que quanto mais caro for, mais é interessante você cuidar desse seu equipamento. O Luan mandou, tem alguns estilos musicais que bateria é captado só com over, um no bumbo e outro na caixa. Exatamente, tem vários tipos. Tem, às vezes você coloca, tem um Glyn Johns que você coloca um mais pro caixa, meio no meio pegando tom, outro pegando surdo, também virado pro caixa, e um condensa para cima pegando mais prato. Tem várias técnicas diferentes, mas daria para fazer isso. Até eu vou gravar depois, não sei quando, porque aí depois vem a cobrança, mas eu vou gravar um só de técnica de microfonação. Aí eu vou falar sobre técnica de microfonação só de bateria, só de voz, só de guitarra, violão e por aí vai, porque cada instrumento tem muitas formas diferentes. O Henrique mandou aqui, estou escrevendo aqui no caderno, só pegando as sacadas. Show, mano. Porra, eu que fico feliz que você tá curtindo, e anota aí que é bem importante. E se perder alguma coisa, essa aula também ela vai ficar disponível. Não sei até quando ela vai ficar disponível, mas a princípio está disponível aí até segunda ordem. E vamos lá. Lembrando, galera, dúvidas, comentários, vamos fazendo como o Henrique está fazendo, o Luan está fazendo, o Silvio também, e o Lucas. A galera tá chegando junto. A banda Veteranos mandou um salve, Renato. Salve, galera da banda Veteranos, sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz com a presença de vocês e chega que ainda tem muita coisa para a gente ver aqui. E o sétimo é o padrão polar, que é uma coisa que eu até citei antes e é algo que é muito falado, mas eu gostaria de dar uma destrinchada para vocês. Até só padrão polar daria um vídeo, mas eu vou dar uma esmiuçada para vocês. Então, o padrão polar, ele se trata da direcionalidade. O que é isso? De qual direção o som tem que estar vindo para o microfone conseguir captar esse som. Então, ele está vindo da frente da cápsula, no caso o som está vindo da frente da cápsula, está vindo de trás, está vindo do lado, está vindo de cima, está vindo de baixo. Então, dependendo do padrão polar
do microfone, ele vai ter capacidade de captar de todos os lados, da frente e atrás, só na frente, e aí, dessa maneira, você consegue fazer escolhas mais acertadas no equipamento que você está adquirindo. Então, dependendo de qual esse padrão polar, ele vai servir mais para uma coisa, mais para outra. E, exemplo, como é que eu posso dizer isso para vocês da melhor forma, para não ficar tão... Vamos lá. Assim como cada padrão polar ele vai ter uma função que seria casadinha com ele, também tem uma situação. A função seria, exemplo, eu quero gravar só uma voz. Então, cardioide casa super bem. Eu quero gravar uma ambiência. Então, omnidirecional casa melhor. Eu vou entrar em detalhes em cada termo desse. Fica comigo, vai se embora não. Então, aí seria ligado à função. Porém, também tem a situação. Exemplo, seu ambiente onde você vai gravar é bem tratado? Tem uma acústica devidamente tratada? Ou o local que você vai gravar tem uma acústica meio que de banheiro? Se ela tiver uma acústica banheirão, talvez você ter um omnidirecional vai ser ruim. Por quê? Porque se tiver um microfone direcional que só vai pegar o que tiver na frente da cápsula, vai ser melhor do que vai estar pegando de cima. Ou seja, a reflexão do teto, a reflexão das paredes, não vai ser tão legal assim. Se você vai estar ao vivo ou se você vai estar dentro de um estúdio. Então é muito importante você estar ligado em relação a isso. E aí eu peguei os 3 mais comuns padrões polares e mais falados, vamos dizer assim. Existem outros, até depois eu vou fazer uma aula específica sobre padrão polar, porque aí eu vou falar sobre cada um esmiuçado, dando vários exemplos. Mas esses 3, o primeiro é o padrão polar cardioide, que citamos várias vezes aqui, ainda vamos citar em várias outras aulas. Então esse equipamento, ele vai pegar muito bem o que está na frente da cápsula. O nome é cardioide, porque se a gente coloca num gráfico, como está aqui apresentado no lado esquerdo, ele tem um formato de coração. Dessa maneira, ele está captando muito o que está na frente dele, porém o que está do lado já não capta tão bem, e o que está diretamente oposto não capta. Nesse caso, ele é perfeito para situações ao vivo, que tenham caixa de som de retorno, situações de live, onde tem a caixa de som de retorno, estúdios onde você esteja ensaiando e tenha retorno, ou até gravando ao vivão que tem algum tipo de caixa de retorno, ou tenha mais gente na sala e você não quer pegar, você quer que seja reduzida a quantidade de vazamentos, esse microfone ele é muito bom e é o padrão em palco. É muito, muito difícil você encontrar em um palco, em uma situação ao vivo, um microfone que não seja cardioide, independente se ele é dinâmico ou se ele é condensador, se é cápsula larga ou cápsula pequena, enfim. O segundo padrão é o omnidirecional. Omnidirecional porque ele capta de todas as direções. Exemplo, esse meu lapelinha. Esse meu lapela da Audio-Técnica, ele é um condensador omnidirecional. Eu posso botar ele mais para o lado, mais para o outro, virado para mim. Ele está captando o som da mesma maneira de onde vem o som vindo de todos os lados. Dessa forma, são microfones muito bons para gravar ambiência, ou nessa situação que o lapela pode não estar exatamente virado para a minha boca,
ou situações que você tem vários instrumentos, uma galera, até tem um vídeo, eu não me lembro agora do vídeo, senão eu ia passar o nome, ou até eu vou procurar, se eu achar eu vou colocar nos comentários, um vídeo que mostra uma banda inteira sendo gravada com um único omnidirecional e, exemplo, o cantor estava bem pertinho, do lado o cara do violão estava um pouco mais afastado, do outro baterista estava bem mais afastado e eles só no posicionamento eles fizeram essa mixagem, que é como se fazia antigamente, na década de 50 e por aí vai. Então, esses são microfones mais comuns de você encontrar em estúdios de gravação. Até o Silvio mandou aqui omnidirecional igual a 360 graus, exatamente. Então, de todas as direções, como o gráfico à esquerda está mostrando. E o outro tipo é figura 8. Figura 8, eles tanto conseguem gravar muito bem o que está à frente como o que está atrás. Então, são bem legais para alguns tipos de aplicação, como duas pessoas cantando ao mesmo tempo, uma na frente e outra atrás, fazendo um dueto. Até bem legal isso em vídeo, porque dá para um cantor ficar olhando o outro, fica bem legal isso, tanto na pegada da gravação quanto no visual. Os microfones de fita, como é uma fita, pela sua estrutura padrão, vai ser figura 8. Todo microfone de fita, ele é um microfone de figura 8. E também são microfones muito usados para algumas técnicas específicas de gravação, como mid-side, como Bloomline e por aí vai. Ou se você quiser gravar algo de um lado e um pouco de ambiência, então são várias aplicabilidades que você consegue no figura 8 e aí ele vai captar menos ambiência do que o omnidirecional. O Silvio até mandou aqui, pega toda a ambiência da sala. Exatamente, pega o que está vindo de todos os lados. Porém, o figura 8 ele ainda vai pegar ambiência, porém uma ambiência menor. E para vocês, guerreiros e guerreiras que ficaram aqui até agora, 1h24, 25 minutos agora cravado de live, mais um ponto bônus, que é o preço. Não tem como morrer em 7 pontos sem falar do preço. Porque existem. E nessa do preço vai ter uma sacada muito legal para você economizar grana, para você ter um custo-benefício bem legal. Existem vários tipos de equipamentos, vários preços, como eu citei, aquele condensador que é mais de 40 mil reais sem contar a taxa de importação. Porque se você pegar aqui só a título de curiosidade vezes 1,6, dá 64 mil reais o equipamento, contando só o preço dele convertido para real com a data de hoje, 21/4/2021, e botando 60% a mais de taxa de importação. Nem estou vendo o frete disso daí. Então, tanto tem um equipamento de mais de 60 mil reais, como você encontra equipamentos de 20 reais, 30 reais, no Xing Ling você vai conseguir lá. Porém, você tem algumas formas de conseguir um preço muito mais de boa. Primeiro não tente dar um passo maior do que você consegue. Renato, eu tenho um orçamento de X. Vamos fazer o melhor possível com esse orçamento de X? Então, o Henrique até mandou, eu quero comprar 3 Arcano aqui em uma mesinha para gravar bateria. Pode ser que seja uma ótima sacada, pode ser que não, pode ser que seja melhor trocar um dinâmico por um condenserzinho para já conseguir pegar uma parada de prato e ao invés de comprar
um cápsula pequena, comprar um cápsula larga para botar no bumbo, aí faz aquela situação bumbo, caixa e over. É bem legal, super rola. Mas um segredo que aí eu acho que vai se aplicar muito para o Henrique é procurar séries mais simples de marcas renomadas. Então, toda marca, aí eu falo AKG, Shure, Sennheiser, todas elas têm os seus equipamentos top de linha, cargo-chefe, como tem umas séries mais em conta. Exemplo, eu citei que eu estava procurando um microfone aqui para o home studio. Tem o C414, que é um dos microfones mais aclamados do mercado, da AKG, e custa, hoje, em média, R$ 5.000. Pô, é 5 pau para você dar no microfone. Para o meu uso, não vale o investimento. Mesmo que eu tivesse com a grana, 5 pau, não valeria a pena. Então eu estou olhando uma série que é da AKG, que é a antiga série Perception, que virou a série P. Então tem um microfone que é o P420. É um equipamento que é 1/5 do valor desse equipamento, esse C414, e ele tem vários padrões polares. Você consegue botar ele cardioide, figura 8, omnidirecional, você consegue... ele tem uma cápsula larga, então tem uma capacidade de vários tipos de aplicação e 1/5 do preço. Assim como você tem, eu quero comprar um dinâmico de mão. Tem o SM58, que hoje deve estar entre R$ 1.000 e R$ 1.200, mas tem outras séries da Shure que você consegue comprar por R$ 250, R$ 280. O segredo é você não comprar falsificado. Mas, se você comprar, você sair da Shure e pegar um Sennheiser, então dá para dar uma olhada. Outro exemplo, teve aquela canetinha da Neumann, que eu nem sei quanto está uma canetinha daquela, mas é bem cara. Pô, se você pegar uma canetinha da AKG, o P170, a última vez que eu olhei estava uns R$ 500. Então, tem equipamentos mais acessíveis de marcas renomadas no mercado. Isso até foi uma dica do Marco Souza, que é um brother nosso aqui, da nossa comunidade, está sempre junto. Infelizmente, ele não está presente nessa live, mas ele deu essa dica durante uma das aulas. Então, é muito legal. Então, dê uma olhada antes de ir para um JTS, para um Arcano. Dê uma olhada em séries mais baratas de equipamentos séries mais baratas de marcas renomadas, porém, nunca comprem falsificado. Nunca. Porque os microfones falsificados, ele tem uma carcaça linda, mas a parte de dentro é completamente mal feita, pegando a esmagadora maioria dos equipamentos que eu tive acesso de falsificado. E principalmente no padrão polar. Então, muitas vezes você pensa que um equipamento é cardioide, só que ele está praticamente figura 8, captando as coisas de trás. Então, ele vai captar o que não quer, dar uma microfonia e vai lhe dar dor de cabeça. Então, com essas dicas, você consegue baixar seu orçamento, já que a maioria, a esmagadora maioria de nós, acredito, é a minha realidade e acredito que seja de vocês. A gente não tem grana infinita, pelo contrário. Então vai ser muito legal pegar essas dicas e rever a pesquisa de vocês. O Henrique mandou aqui: você ganhou não apenas um inscrito, mas um admirador. Pô, meu velho, eu agradeço muito, fico muito feliz com você dando esse feedback, porque isso dá a estiga de toda quarta-feira, 7 da noite, estar trocando ideia aqui, procurando mais pessoas que eu possa ajudar. E, pô, que massa que eu tô podendo te ajudar.
Pô, felizão, de verdade, de coração. O Anderson mandou aqui, rapaz, essa live foi show, velho. Pô, show, são vocês aqui assistindo 1 hora e mais de 1 hora e meia de aula. Então, realmente, um assunto pesado em termos de... É muito conteúdo, porém dá para sacar. Então, tenho certeza que eu tô saindo melhor depois dessa aula e espero que vocês também. E o Anderson e o Henrique já deram o feedback aqui e, pô, fico muito, muito feliz. E aí, a galera da banda Veteranos concorda com o Henrique. Pô, meu velho, muito obrigado, fico muito feliz. E agora, abrindo para perguntas, né? Hora das perguntas. Por favor, vocês que ainda não perguntaram, ou se tem alguma pergunta aí na cachola de qualquer parte da aula de hoje, manda por gentileza, que a hora é agora, enquanto eu dou essa hidratada. E aí, como tem o Silvio mandou aqui, são dicas de ouro, ganhou mais um inscrito também. Pô, meu velho, fico muito feliz, que massa. E para vocês que estão vindo pela primeira vez nas aulas do Domínio Áudio, toda aula tem a hashtag da aula. Então, a hashtag, deixa eu andar aqui, a hashtag da aula é uma piada interna nossa, onde eu posto essa foto lá no Facebook, eu posto essa foto no Instagram do Domínio Áudio e a gente vai lá e comenta qual foi o maior aprendizado da aula de hoje. Então, eu queria a dica de vocês para a hashtag de hoje. Mandem aí nos comentários qual é a hashtag, a piada interna que vocês acham que deveria ser da aula de hoje. Deixa eu ver aqui, estou vendo nos comentários se teve uma parada legal. Porra, o Silvio mandou uma parada quando eu mostrei aquele vídeo Bulletproof. Porra, total, pode ser essa hashtag da aula de hoje, Bulletproof. Deixa eu até ver. Deixa eu ver aqui numa coisa. A prova de bala. Então, essa é nossa live. Opa, deixa eu vir para cá, para o Word. Então, essa é nossa live. Hashtag a prova de bala. Porque para segurar a onda 1 hora e 35, vocês realmente são a prova de bala. Eita, botei um A aqui, mas é um A craseado. Henrique mandou aqui. Verdade, professor. Vi alguns vídeos dos microfones que eu ia comprar e são fracos mesmos. Vamos comprar de uma marca renomada de baixo custo, mas que dá um som bom e durabilidade. Esse é o segredo. Não adianta comprar um equipamento que você vai ter dor de cabeça daqui a pouco, é jogar dinheiro fora. Então, principalmente que você está pensando em captar sua bateria, fazer alguns tipos de gravação, tem uma série, eu não me lembro agora o nome exato da série da Shure, mas é algo que eu tinha olhado no Mercado Livre e era algo, cada um, 200 e poucos reais. Pô, é acessível, tá ligado? Não, óbvio que o que é acessível e não é acessível é
relativo entre uma pessoa e outra, mas é muito mais fácil de conseguir do que um equipamento que cada um é R$ 1.200, né? Mas vamos lá, galera. A hashtag de hoje é a prova de bala. Então, terminando essa live, eu vou tirar uma foto dessa hashtag, postar no Instagram do Domínio Áudio. E aí, como vocês até podem ver aqui, cadê? Tem várias hashtags postadas. Então, eu conto com vocês para irem lá no Instagram do Domínio Áudio e comentar nessa hashtag qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje, para assim a gente continuar essa troca de ideias e eu conseguir sempre cada aula tá melhor que a outra. O Henrique mandou aqui, não compre imitação. O Anderson mandou, com pouca grana é melhor comprar um equipamento que capte mais o que está à frente dele ou investir no tratamento acústico da sala. Uma pergunta aqui, vou responder o Anderson antes de finalizar. Repetindo aqui, com pouca grana é melhor comprar um equipamento que capte mais o que está na frente dele ou investir no tratamento acústico da sala. Eu, particularmente, como é que eu vou poder te dizer, Anderson? Depende. Depende muito. Exemplo, eu vou lhe dar o meu exemplo. Eu estou com um projeto acústico aqui do meu home studio já pronto. Foi feito por Luizinho Referência, um cara fantástico de Pernambuco. E ele fez o projeto todo com difusores, armadilhas de graves, painéis acústicos. Tá tudo perfeito e devido a essa característica sanitária que a gente está vendo, eu não coloquei em prática ainda, porque eu quero gravar eu fazendo as peças, fazendo os painéis, fazendo os difusores, para dar de exemplo, para vocês puderem fazer também. Porém, eu vou ter que gravar eu indo nas lojas, eu indo em loja de tecido e estou aqui guardadinho na minha casa. Então não é um momento propício. Porém, não vou deixar de gravar porque a acústica não está pronta. Então, no meu exemplo, eu comprei primeiro o microfone para depois fazer a acústica. E aí você vai escolher. Se você conseguir fazer as duas coisas próximo, manda super bem você fazer a acústica e depois comprar o condenser. Ou comprar o microfone que você vai usar, independente dele ser cardioide ou não. Porque, mesmo ele sendo cardioide, ele vai pegar ambiência, independente. Porém, se fazer ambiência vale inviabilizar gravar algo, meu conselho é compre um microfone, comece a gravar e faça uma acústica, como é que eu posso dizer, improvisada, colocando colchão, colocando toalha, tapete, almofada, cama. Comece a gravar, eu não sei o que você vai gravar, mas se for gravar instrumento que dê para gravar num quarto que tem uma cama, grave. Quanto menos superfícies duras e mais superfícies maleáveis, absorvedoras, melhor. Não substitui um tratamento acústico profissional, porque a sala não vai estar equalizada, mas pelo menos a reverberação da casa, a reverberação da sala deu uma diminuída. Então, dessa maneira, fica mais fácil você resolver na pós. Então, esse é o meu conselho para você. Vai inviabilizar a tua gravação? Não. Faça a acústica e depois compre o mic. Mas vai te inviabilizar? Compre o mic e comece com o que você tem. Como eu comecei com o que eu tenho. Senão, eu não estaria gravando para vocês agora se eu estivesse esperando a situação perfeita. E, enfim, essa é a minha dica. Mãos à obra e bote quente, porque você pode fazer. Beleza? Então, respondida
a pergunta e eu queria agradecer a todos vocês e lembrar que se ainda não deu o like, mete o dedão no like dessa live para o YouTube saber que vocês gostaram desse conteúdo. Na descrição tem o link para você se inscrever nessas lives, para antes de cada live eu mandar um e-mail para vocês avisando. Também não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho é muito importante, porque se só se inscrever o YouTube não notifica, tem que ativar o sininho de notificação. E se inscreva também no Instagram do Domínio Áudio, que vai estar lá a hashtag A Prova de Bala, que é a nossa piada interna de hoje. Por favor, se alguém perguntar, não digam, é nossa piada interna, tem que estar aqui para sacar. E parceria, tem um e-mail, contato@dominioaudio.com.br, e o Facebook também, Domínio Áudio, e o blog dominioaudio.com.br. E para finalizar, o Silvio botou aqui caixa de ovo para abafar, por favor. Esqueçam caixa de ovo. Caixa de ovo é a maior lenda que existe no mundo do áudio. A caixa de ovo, ela tem um coeficiente de absorção baixíssimo entre todas as frequências, pegando pelo grave, pelo médio grave, médio agudo, agudo, subgrave. Então, a única coisa que a caixa de ovo serve é para dar barata, dar inseto, dar bicho. Porque independente de como você lave a caixa de ovo, além de não servir, ela tem compostos orgânicos ali que você não vai conseguir tirar, independente da lavagem, e ali vai juntando e fica um ambiente quentinho e próprio para criação de barata. Até na China e em outros países orientais que têm o costume de criar insetos, botem no YouTube, criação de barata. Eu não tenho certeza se o país é China, porém é algum país ali oriental, naquela parte da Ásia, e vocês vão ver que eles usam caixa de ovo para fazer cultivo de barata. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é uma falácia, isso é um mito, isso é uma lenda muito comum. Então, é normal, Silvio, você comentar sobre isso, porém, por favor, não usem. Ela pode até parecer com o Sonex, que é um tipo de espuma absorvedora que ela tem aquele formato parecido, mas a caixa de ovo ela não serve para absorver, ela não serve para tornar o áudio mais difuso, então só serve para criação de barata. Porém, se você quer criar barata na sua casa, super indico caixa de ovo. Mas se esse não for o caso, como eu acho que não é, então caixa de ovo é uma grande balela, esquece e vá para superfícies absorvedoras. Bota colchão, bota almofada, bota sofá, bota toalhas, bota, como é que eu posso dizer, tapete, e vai ser muito mais útil que caixa de ovo para você. Então, vamos lá, tá aparecendo mais perguntas aqui. Eu vou investir nos microfones com a mesa primeiro e depois eu vejo como melhorar o ambiente. O Henrique mandou aqui e certíssimo, bote quente, meu irmão. É exatamente isso aí. Começa e depois vai melhorando. Tem um ditado fantástico que diz o seguinte: no balanço da carroça as melancias vão se ajeitando. Então, se eu mesmo fosse esperar a situação perfeita para começar, eu nunca teria começado. E o importante é começar. Vai lá assistir minha primeira aula para ver como eu estava muito mais travadinho e aqui eu já metendo bronca para vocês. A maioria dos meus vídeos eu tirei do ar, mas se brincar eu vou botar algum antigo aí, dá vergonha. É bem engraçado.
Diga-se de passagem. O Luan foi massa live, o Silvio, massa demais, meu velho. Henrique, vai ser a minha experiência. É isso aí. E salvou eu colocar caixa de ovo. Não, caixa de ovo não. Hashtag. Pô, eu acho que dá até para mudar a hashtag de hoje de a prova de bala para caixa de ovo. Não. Eu acho que se mandou serve apenas para carregar ovo. Exatamente, pô. Ela é para ovo. Para acústica é outra coisa. E deixa a parada de saúde dar uma melhorada, que aí eu vou comprar as paradas da acústica aqui do Home Studio e aí eu vou gravar mesmo um vlog mostrando eu indo comprar. Vou fazer o PDFzinho do projeto para aí vocês poderem reproduzir na casa de vocês tanto os painéis quanto os difusores e as armadilhas de grave. Então a hashtag virou caixa de ovo não. Assim que finalizar a live, eu estou indo correndo no Instagram do Domínio Áudio, vou postar a foto e eu aguardo vocês comentando nessa foto, dizendo qual foi o maior aprendizado dessa aula de hoje. Beleza? Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Vocês realmente foram guerreiros, porque realmente segurar 1h48 de live, vocês são foda. Muito massa, fico muito feliz de ter a oportunidade de ter passado essa 1h50 junto com vocês, trocando essa ideia, trocando experiência e a gente junto e mixado, melhorando. Então, valeu, galera. Queria lembrar que próxima quarta-feira, 7 horas da noite, nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, a gente vai estar junto numa nova aula, trocando ideia, crescendo, aprendendo a gravar em casa, a se produzir em casa. Formou? Beleza, então, fiquem com Deus, muito axé, muita saúde, se cuidem e até a próxima live, galera. E até o próximo vídeo do Domínio Áudio. Tô agora... Deixa eu botar aqui. Tô agora indo postar foto. E vamos lá, correndo pro Instagram do Domínio Áudio para comentar na foto da nossa piada interna do dia, que é a nossa hashtag. Fiquem com Deus. Axé e falou!